Se prepare, brasileiro, porque a história que eu vou te contar agora não é só uma história. É um tapa de luva de pelica na cara do mundo. É a prova de que o gigante, o nosso gigante, não só acordou, como já está correndo uma maratona tecnológica enquanto os outros ainda estão amarrando os cadarços. Plantão urgente da CNN. Os Estados Unidos, a maior potência do planeta, estão em pânico, em estado de choque. E a culpa, acredite se quiser, é do Brasil. Um incidente sem precedentes aconteceu. 3.500 funcionários do Vale do Silício, a nata, a elite da tecnologia mundial, depois de uma simples viagem de incentivo da empresa, foram vistos aos prantos, de joelhos, implorando pelo amor de Deus, não nos mandem de volta para casa. Quando essa história viralizou, os voos para o Brasil se esgotaram em questão de horas. Um deles disse: "Foi o melhor momento da minha vida. Estou pensando em abrir minha startup no Brasil." O que foi que cativou de forma tão avassaladoramente o coração da elite americana? Nós vamos revelar agora a jornada impactante que mudou tudo. Se você é brasileiro, prepare o seu coração, porque o orgulho vai bater forte. Sexta-feira, 14h. O ar no gigantesco auditório do 15º andar da sede da Tecnova era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Parecia que 3.500 pessoas estavam prendendo a respiração ao mesmo tempo. Os assentos do fundo, normalmente vazios, estavam abarrotados de funcionários. Todos, absolutamente todos, aguardavam o anúncio do destino da viagem de incentivo daquele ano. Brook, dessa vez com certeza é Dubai. Os resultados do ano passado foram os melhores da história, sussurrou Ryan, sentado ao meu lado. Eu também acreditava nisso. Eu esperava a recompensa por ter trabalhado até as 3 da madrugada nos últimos 3 meses para finalizar o projeto. No telão gigante do palco, a frase destino do Prêmio Anual de Excelência brilhava. O CEO, o Sr. Anderson, pegou o microfone. Amigos, este ano vamos a um lugar verdadeiramente especial. Meu coração começou a bater com força. Maldivas? Talvez um tour para ver a aurora boreal no norte da Europa? O destino deste ano é... O silêncio era total. Parecia que as 3.500 pessoas tinham parado de respirar. Brasil. São Paulo. Como é que é? O auditório ficou em silêncio por um instante, um silêncio mortal, e depois explodiu num mar de murmúrios confusos. Brasil? Sério? Brasil não é o país do samba, do futebol, a terra da Anitta? Eu me larguei na cadeira, sentindo um gosto amargo na boca. Que tipo de piada de mau gosto era essa? Minha primeira viagem de incentivo em 7 anos na empresa e o destino era o Brasil. Espera aí, isso não é um erro? Perguntei a Ryan, mas ele, para meu espanto, parecia eufórico. Brook, isso é incrível. Com certeza vamos visitar as sedes do Nubank e da Embraer. Poderemos ver de perto o ecossistema de fintechs que está humilhando os bancos americanos. E o PIX? Você tem noção do que é o PIX? PIX? O que é que isso tem de especial? Suspirei para dentro, sentindo a decepção tomar conta de mim. Naquele momento, o CEO voltou a falar. Esta viagem não é apenas turismo. Vamos experimentar diretamente o ecossistema tecnológico do Brasil e testemunhar a inovação da qual devemos aprender. Inovação. No Brasil? Soltei uma risadinha debochada. Na tela, o itinerário apareceu. Visitas às sedes do Nubank e Embraer, iFood, a cidade inteligente de São Paulo. E espera! Espetáculo noturno de drone sobre a ponte estaiada no Rio Pinheiros. Apresentação especial de 3.500 drones. Isso tinha que ser uma piada. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para meu namorado, Alex. Alex, é o pior. A viagem de incentivo é para o Brasil. A resposta chegou imediatamente. Brasil? Uau, que inveja! São Paulo é a cidade mais vibrante e descolada do mundo agora. O quê? Até você, Alex. Olhei ao meu redor e foi ainda mais chocante. A equipe de engenheiros já estava pesquisando uma lista de unicórnios tecnológicos brasileiros. A equipe de marketing estava fazendo uma lista de compras de cosméticos e moda nacional. Natura, o Boticário. Ei, pessoal, acordem. Nós somos a galera do Vale do Silício. O que o Brasil tem de tão especial? Gritei, mas as respostas que recebi foram inesperadas. Brook, o Brasil é líder na América Latina em implantação de 5G. A velocidade da sua internet de fibra ótica é uma das mais altas do mundo, e o sistema de pagamento instantâneo deles, o PIX, está 10 anos à nossa frente.
Nós nem sonhamos com algo assim. Fiquei sem palavras. Desde quando o Brasil era esse tipo de país? Naquele momento, uma notificação soou no meu celular. Era uma notícia de última hora da CNN. 3.500 funcionários da Tecnova do Vale do Silício realizam visita massiva ao Brasil. Efeito econômico estimado em 15 milhões de dólares. Isso era notícia de verdade. Na tela já apareciam mensagens de boas-vindas do governo brasileiro e das empresas de tecnologia. Preparamos um programa especial para os funcionários da Tecnova. Mostraremos a eles o futuro da tecnologia no Brasil. Suspirei profundamente. No caminho de volta para minha mesa, o elevador estava cheio de conversas sobre o Brasil. Já preparei os documentos para o visto. Não deveríamos aprender pelo menos a dizer "Oi, tudo bem?" em português? Eu não gosto de feijoada. Será que terá outras opções? Todos estavam empolgados, enquanto eu era a única com cara de funeral. Teria preferido um bônus em dinheiro. Ao me sentar e abrir o notebook, o chat da empresa não parava de apitar. Um canal chamado Preparativos para a Viagem ao Brasil já havia sido criado e tinha mais de 500 mensagens. O aeroporto de Guarulhos foi eleito várias vezes como o melhor da América do Sul. Dizem que tem Wi-Fi 5G no metrô de São Paulo. Alguém sabe o que é coxinha? Fechei o notebook. Naquela noite, a caminho de casa no meu Tesla, ouvia o rádio. A visita da Tecnova ao Brasil está provocando um boom brasileiro no Vale do Silício. As matrículas em escolas de português já triplicaram. Mudei de estação, mas na outra diziam a mesma coisa. A capacidade tecnológica do Brasil está sendo reavaliada. Desliguei o rádio. Ao chegar em casa, servi uma taça de vinho e olhei pela janela. Vi a paisagem noturna deslumbrante do Vale do Silício. Este não é o centro mundial da tecnologia? Porque todo mundo está falando do Brasil. Mas num canto da minha mente uma pequena curiosidade começava a despertar. Será que o Brasil é de verdade um lugar tão incrível? Em uma semana eu descobriria por mim mesma. Naquele momento eu não tinha a menor ideia. Não sabia que aquela semana mudaria a minha vida para sempre. Na madrugada do dia da partida, o aeroporto internacional de São Francisco parecia um campo de batalha. Eram 4 da manhã, mas 3.500 funcionários da Tecnova lotavam o terminal. A visão de 7 Boeing 777 da Azul Linhas Aéreas, fretados especialmente para nós e alinhados na pista, era espetacular. Brooke, olha, o avião tem o logo da nossa empresa. Olhei para onde Ryan apontava, emocionado, e era verdade. Na fuselagem estava escrito, Tecnova Special Flight. Depois de despachar as malas e nos dirigirmos ao portão de embarque, uma fileira de comissários de bordo brasileiros nos saudava. Bem-vindos, equipe Tecnova. Desejamos a vocês uma viagem muito agradável ao Brasil. O inglês deles era perfeito, mas com um sotaque suave e caloroso, melódico. O que me surpreendeu ao subir no avião foi o assento. Embora fosse classe econômica, cada poltrona tinha um tablet de última geração instalado e na tela aparecia uma assistente de inteligência artificial brasileira. Olá, eu sou a Yara. Se precisar de algo durante o voo, não hesite em me chamar. A inteligência artificial saudou em português e depois mudou automaticamente para o inglês. A precisão do reconhecimento de voz era superior à dos produtos do Vale do Silício. Havia passado aproximadamente 1 hora desde a decolagem. De repente a cabine se alvoroçou. Há algum médico a bordo? Temos uma emergência. Nos assentos da frente, um homem de uns 60 anos havia desmaiado, agarrando o peito. Parecia um ataque cardíaco. Mas então, algo assombroso aconteceu. 3 comissários brasileiros começaram a se mover com uma coordenação perfeita. Um trouxe um desfibrilador automático, outro preparou uma máscara de oxigênio, e o terceiro iniciou uma videochamada com uma equipe médica em terra através do tablet, iniciando o protocolo de atendimento médico remoto. Na tela do tablet apareceu um médico de emergências do Hospital Albert Einstein de São Paulo. Ele começou a dar instruções enquanto verificava o estado do paciente em tempo real. Verifiquem o ritmo cardíaco. Preparem o desfibrilador. A destreza dos comissários não devia nada à de uma equipe médica profissional. Em apenas 5 minutos, o paciente recuperou a cor e 10 minutos depois, recobrou a consciência. Todos os aviões brasileiros têm este sistema? Perguntei, impressionada. Sim, todos os nossos voos internacionais estão equipados com um sistema de telemedicina.
e toda a tripulação recebe treinamento especializado em primeiros socorros. Naquele momento, tive que admitir pela primeira vez. Isso era um nível de serviço que desconhecíamos por completo. Na hora do almoço nos esperava outra surpresa. O menu de hoje é um churrasco desconstruído, impresso em 3D. Impresso em 3D? Quando puseram o prato na minha frente, eu não podia acreditar no que via. Eram cortes de picanha, maminha e linguiça, mas cada ingrediente, cada detalhe, estava disposto com uma precisão artística. Isso é mesmo feito com uma impressora 3D? Sim, mas todos os ingredientes são orgânicos e naturais. Apenas automatizamos o processo de cozimento e montagem. Dei uma garfada e, meu Deus, que sabor! O tempero, o sal grosso, a farofa, tudo se combinava à perfeição, mas, acima de tudo, a textura era inacreditável. Era impossível crer que estava impresso em 3D. Ryan, ao meu lado, provou um pão de queijo pela primeira vez e não parava de se maravilhar. Isso é um alimento funcional. Com certeza é mais eficaz que qualquer suplemento probiótico que a gente toma. A velocidade do Wi-Fi a bordo também era impactante. Poder assistir Netflix em 4K sem interrupções a 30 mil pés de altura. Quantas companhias aéreas brasileiras investiram em internet via satélite? Murmurei. E um comissário respondeu com um sorriso. Operamos nossa própria constelação de 12 satélites de órbita baixa. Assim, oferecemos internet de alta velocidade em qualquer parte do mundo. Satélites próprios. Uma companhia aérea? Durante as 11 horas em que cruzamos o Atlântico, não parei de me surpreender. Os banheiros tinham um sistema de autolimpeza. O assento se ajustava automaticamente à minha postura. E ao selecionar o modo de sono, criava-se uma cortina de ar com cancelamento de ruído ao redor do assento. Por que não conhecíamos essa tecnologia até agora? Disse em voz baixa. Ryan respondeu, talvez tenhamos ficado tempo demais fechados em nossa bolha do Vale do Silício. Suas palavras me atingiram em cheio. Em breves momentos aterrissaremos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A temperatura atual em São Paulo é de 22 graus com céu limpo, soou o anúncio do capitão. Olhei pela janela e comecei a ver terra brasileira, campos verdes perfeitamente ordenados, uma paisagem onde as montanhas e a cidade se misturavam em harmonia e, à distância, um aeroporto gigantesco. Aquele é o aeroporto de Guarulhos? Parece uma cidade inteira. Ao meu redor, ouviam-se exclamações de espanto. Pouco antes de aterrissar, a Yara apareceu de novo na tela. Vocês estão prestes a chegar ao Brasil. Preparamos um controle de passaportes especial para a equipe da Tecnova. Não se preocupem. Um controle de passaportes especial? No momento em que o avião tocou a pista, os passageiros explodiram em aplausos. Uau, que pouso suave! E era verdade, foi tão macio que mal percebi que havíamos pousado. Quando a porta do avião se abriu, entrou uma brisa fresca com um suave aroma de café e terra molhada. Que cheiro é esse? A passarela de embarque tem um sistema de purificação de ar e aromaterapia. A explicação do comissário nos deixou a todos maravilhados. O voo de 11 horas havia terminado, mas eu não me sentia cansada. Pelo contrário, estava cheia da emoção de entrar em um mundo novo. Enquanto caminhava pelo corredor, pensei, se o avião já é assim, como será o Brasil? Foi o momento em que a primeira rachadura apareceu no meu muro de preconceitos. Assim que saí da passarela de embarque, fiquei de boca aberta. O aeroporto de Guarulhos não era um aeroporto, era como ter chegado a uma cidade do futuro. Todo o teto era uma tela de LED gigante sobre a qual mudavam em tempo real os biomas do Brasil. Naquele momento era uma paisagem da floresta amazônica, com pássaros coloridos voando, e era tão tridimensional que parecia que eu podia tocá-los. Bem-vindos ao Brasil, Tecnova. De repente, uma voz soou no ar. Era um holograma. Um avatar feminino com um traje estilizado de baiana flutuava no ar e começou a nos guiar. Eu sou a Cel, a guia de inteligência artificial do aeroporto. Ajudarei vocês com o processo de entrada especial. O holograma fez um gesto e flechas azuis apareceram no chão. Era navegação por realidade aumentada. Sigam a rota personalizada que aparece em seus smartphones. O aplicativo do aeroporto abriu automaticamente no meu celular com meu nome. Como ele reconheceu meu celular? O mais surpreendente foi o controle de passaportes. Eu pensava, como vão passar 3.500 pessoas pelo controle? Levaremos pelo menos 2 horas. Venham para os portões de reconhecimento biométrico, disse a Cel.
Em 20 minutos será suficiente. 20 minutos? Mais de 50 portões automáticos se alinhavam em uma fila. O escaneamento era realizado enquanto caminhávamos. Não havia necessidade de parar. Identidade verificada por reconhecimento facial e de marcha. Bem-vinda ao Brasil, Brooke. Ao passar pelo portão, uma voz disse meu nome. Olhei para trás e vi as 3.500 pessoas passando como um rio. Realmente não levamos nem 20 minutos. Ao chegar à área de retirada de bagagens, sofri outro choque. Onde estão as malas? Ao lado das esteiras, robôs esperavam. Esta é a bagagem da senhora Brooke. Um robô apontou para minha mala e me guiou. Enquanto passavam pelo controle, a inteligência artificial emparelhou e classificou automaticamente a bagagem. É um sistema que implementamos este ano. Associe a etiqueta RI da mala com a informação biométrica do cliente para encontrá-la automaticamente, explicou um funcionário. Era incrível que um sistema assim fosse possível. A caminho da saída do aeroporto, outro espetáculo se desenrolou diante de nós. Uma parede inteira era uma galeria de arte multimídia e no lado oposto, havia sido recriado um jardim de Burle Marx. Essas são árvores de verdade? Há um jardim dentro do aeroporto. Num pequeno lago, peixes coloridos nadavam e num banco, alguém tocava bossa nova no violão. Podem descansar aqui, está aberto 24 horas. Um jardim tropical aberto 24 horas. Naquele momento, drones apareceram de repente no teto. Dezenas de drones começaram uma dança sincronizada. Bem-vindos, equipe da Tecnova. Os drones formaram letras, desenharam o logo da Tecnova e, finalmente, ofereceram um espetáculo de luzes que parecia fogos de artifício. Isso é só para nós? É uma apresentação regular que fazemos todos os dias. Há diferentes espetáculos dependendo da hora. A resposta do funcionário me surpreendeu de novo. Quando fui procurar uma casa de câmbio, Ryan Hill, Brooke, no Brasil não se precisa de dinheiro em espécie. Pode-se pagar com o celular em todos os lugares. Em todos os lugares? Até o vendedor de água de cocô na praia aceita PIX. Ao descer pela escada rolante para a estação de trem do aeroporto, meu nome apareceu na parede. Senhora Brooke, levará 43 minutos para chegar à Avenida Paulista. O próximo trem chega em 2 minutos e 32 segundos. Como ele sabe para onde eu vou? Está sincronizado com a informação da sua reserva de hotel. Era tão inteligente que quase dava medo. Ao chegar à plataforma, outro choque. As portas da plataforma eram telas transparentes que mostravam o interior do trem em tempo real, indicava qual vagão estava cheio, a temperatura e até a velocidade do Wi-Fi. Essa informação é real? Verifiquei sim, era real. Tal como indicava, o vagão 7 era o mais vazio. O interior do trem era ainda mais surpreendente. Isso é o trem? Parece a primeira classe de um avião. Os assentos eram reclináveis individualmente e cada um tinha uma porta de carga USB e um monitor pessoal. É o trem expresso do aeroporto. É um pouco diferente do metrô normal. Ainda assim, isso está em outro nível, não é? A paisagem passava pela janela e os enormes painéis de LED por toda a cidade nos davam as boas-vindas. Bem-vindos, Tecnova. O encontro do Vale do Silício com São Paulo. Parecia que o governo e as empresas brasileiras haviam se empenhado ao máximo. Brooke, olha isso. Ryan me mostrou seu celular. As mensagens se acumulavam no chat interno da nossa empresa. O aeroporto de Guarulhos é uma loucura. É verdade que passamos pelo controle em 20 minutos? Netflix em 4K sem cortes no trem. Todos estávamos experimentando o mesmo choque. À medida que o trem se aproximava de São Paulo, a paisagem mudava. Arranha-céus se erguiam como uma floresta e entre eles, áreas verdes se distribuíam harmoniosamente. Isso é São Paulo? Parece mais futurista que o Vale do Silício. Quando chegamos à estação, me senti completamente sobrecarregada. Não era uma estação de metrô, era uma gigantesca cidade subterrânea. Centros comerciais, restaurantes, bibliotecas e até hospitais estavam conectados. Mesmo que chova, você poderia viver sem sair à rua. Tudo isso é subterrâneo? Como é o planejamento urbano deles? Quando subimos à superfície para pegar o ônibus do hotel, eu percebi. Eu estava completamente enganada sobre o Brasil. Não era o país que eu havia imaginado. Era uma cidade que parecia vinda do ano 2035. E isso era só o começo. Cheguei ao hotel, deixei as malas e, enquanto tomava banho, olhava pela janela. Ainda não conseguia acreditar.
Tudo o que eu tinha visto no aeroporto parecia um sonho. Mas o descanso foi breve. O programa da tarde apareceu no meu celular. 3 da tarde, reunião na Avenida Faria Lima. Deixei as coisas pela metade e desci para o saguão. A primeira atividade do dia era um tour pelo cluster tecnológico da Faria Lima. Assim que desci do ônibus, fiquei sem fôlego. Isso é de verdade São Paulo? Olá, eu sou a Aura, a inteligência artificial do Nubank. Um robô nos deu as boas-vindas, mas não era um simples robô-guia. Ele reconhecia o rosto de cada um e nos chamava pelo nome. Senhora Brook, você é analista de dados. Vamos lhe mostrar nosso centro de Big Data com exclusividade. Como ele sabe qual é a minha profissão? Consultei seu perfil no LinkedIn. Não se preocupe, só usei informações públicas. Uma tecnologia inquietante e assombrosa ao mesmo tempo. O centro de dados foi um choque em si mesmo. Como vocês protegem a privacidade? Perguntei. Usamos um sistema de anonimização total. Os dados são coletados, mas é impossível identificar o indivíduo. Ouvindo a explicação técnica, percebi que era uma tecnologia 2 anos mais avançada que a do Vale do Silício. A visita à sede da Embraer foi outro impacto. Com nosso sistema, gerenciamos grande parte dos sistemas de mobilidade aérea urbana do Brasil. Numa tela gigante, eram mostrados em tempo real todos os veículos aéreos da rede de uma cidade. A inteligência artificial prevê a demanda e posiciona os veículos antecipadamente. O tempo médio de espera é de 2 minutos e 30 segundos. 2 minutos e 30 segundos? Em Nova York, às vezes temos que esperar 20 minutos. Com nossos sistemas de pagamento, gerenciamos 40% da economia digital do Brasil. Tornamos realidade uma sociedade sem dinheiro em espécie, explicou um executivo do iFood. De repente soou um alarme. A partir de agora começa um evento especial. Que evento? Esta noite às 8, no Parque Ibirapuera, haverá um espetáculo de drones para a Tecnova. 3.500 drones voarão simultaneamente. 3.500, o mesmo número que nós. O centro logístico do Mercado Livre foi ainda mais impactante. Entregamos os pedidos da madrugada no mesmo dia. Se você pede algo às 3 da manhã, pode receber às 7. O centro logístico estava completamente automatizado. Robôs classificavam os produtos e drones preparavam as entregas. Processamos 10 milhões de artigos por dia. 10 milhões? A população do Brasil é de mais de 200 milhões. As compras online se tornaram parte da vida cotidiana. Era realmente outro mundo. Às 7 da noite, chegamos ao Parque Ibirapuera. Já havia uma multidão de paulistanos reunida. São estrangeiros. De onde vem? Uma família se aproximou e perguntou em inglês. Viemos do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Uau! Vale do Silício. São os funcionários da Tecnova. Como você sabe? Saiu no jornal. Disseram que veriam 3.500 pessoas. Somos tão famosos assim? O que vocês acham do Brasil? Perguntou um menino. É assombroso. É um país muito mais avançado do que eu imaginava. A família sorriu amplamente com a minha resposta. Aproveitem muito. Às 8 em ponto, o céu começou a mudar. 3.500 drones decolaram em uníssono. Primeiro desenharam o logo da Tecnova, depois as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, uma ao lado da outra. De repente, os drones se dispersaram e começaram a escrever nomes no céu, um por um. Brook. Meu nome apareceu no céu. Oh, meu Deus! 3.500 nomes adornaram o céu sucessivamente. Como é possível? Os drones estavam sendo programados em tempo real. O clímax foram os fogos de artifício. Fogos lançados dos drones tingiram o céu sobre o parque de um dourado resplandecente. Beautiful! Unbelievable! Todos exclamavam maravilhados. Mas o mais surpreendente foi a reação das pessoas. Aplaudiam, gritavam e se divertiam conosco como se fosse a festa deles. Por que os brasileiros são tão amáveis? Perguntou Ryan. Será porque somos convidados especiais? Mas não era isso. Quando o espetáculo de drones terminou e passeávamos pelo parque, as pessoas comuns também pareciam felizes. Casais passeando de mãos dadas, famílias comendo na grama e rindo, amigos andando de bicicleta e se divertindo. Isso é o dia a dia? Perguntei a um estudante universitário que passava. Sim, o Ibirapuera é o lugar de descanso dos paulistanos. Todos os dias vem muitíssima gente. Uma paisagem tão feliz se repetia todos os dias.
No ônibus de volta para o hotel, fiquei pensativa. Nós nos orgulhávamos de que o Vale do Silício fosse o centro da tecnologia, mas o Brasil já havia integrado essa tecnologia à vida cotidiana e o mais importante, as pessoas pareciam felizes. Brooke, o que você acha? Perguntou Ryan. Se eu for sincera, estou em choque. Eu também. Acho que fomos arrogantes demais. A paisagem noturna de São Paulo que se via pela janela era preciosa. Cada luz parecia ter vida própria. Então, este é o verdadeiro Brasil. Meus preconceitos desmoronavam um a um. Que novas surpresas me esperariam amanhã? Pela primeira vez, comecei a sentir expectativa. Na manhã do segundo dia, um palco especial havia sido montado no Parque Ibirapuera. BTEC Festival Fortec Nova, uma faixa gigante tremulava ao vento. Tudo isso é para nós? Um auditório ao ar livre com capacidade para 3.500 pessoas havia sido construído em uma só noite. O palco estava equipado com os mais recentes dispositivos de holografia e o sistema de som era o melhor que eu já tinha visto. Olá, equipe da Tecnova, um apresentador brasileiro nos saudou em um inglês perfeito. Hoje preparamos um espetáculo especial onde a tecnologia e a música brasileira se encontram. Sinceramente, não esperava muito, mas desde a primeira apresentação foi diferente. Uma cidade holográfica foi criada no palco e os artistas, talvez o Alok ou a Anitta em holograma, voavam por ela enquanto cantavam. Uma fusão perfeita de realidade aumentada e performance ao vivo. Isso é ao vivo? Não é um holograma. Era tão sofisticado que era impossível distinguir. Foi então que de repente o céu escureceu e começaram a cair gotas de chuva. Oh, está chovendo. Vão cancelar o show. Todos começaram a procurar guarda-chuvas ou um lugar para se abrigar, mas o apresentador pegou o microfone. Não se preocupem, amigos. Temos uma tecnologia especial. Tecnologia especial? Centenas de drones decolaram do palco e sobre nossas cabeças criaram uma cúpula transparente gigante. É uma tecnologia especial de cortina de ar ultrassônica. A chuva não pode passar, mas o som e o ar, sim. E era verdade, a chuva ricocheteava no ar. Mas não se trata apenas de parar a chuva. A música mudou. Uma melodia que se fundia perfeitamente com o som da chuva. Desfrutar da chuva é parte da cultura brasileira. Deixem os guarda-chuvas e dancem conosco. O quê? Dançar na chuva? Mas então algo incrível aconteceu. A equipe brasileira foi a primeira a sair da cortina de ar e começar a dançar na chuva. Crazy, gritou Ryan. Logo, os artistas do palco também se lançaram à chuva. Dançavam com mais paixão, sacudindo seus cabelos molhados. Rain is beautiful. Come on, gritou um cantor, nos fazendo sinais. No início, ninguém se moveu, mas então, duas pessoas começaram a sair da cortina de ar. Uau! Gritaram meus colegas ao sentir a chuva. Brooke, vem aqui. É uma sensação de liberdade incrível, gritou Ryan, encharcado. Eu hesitei. Se eu me molhar, vou pegar um resfriado. A roupa vai estragar. A maquiagem vai borrar. Mas ao olhar ao redor, centenas de pessoas já estavam dançando na chuva. Eu também me lancei. As gotas frias batiam no meu rosto. No começo foi desagradável, mas era estranho. A música e o som da chuva se tornaram um só e meu corpo começou a seguir o ritmo. Gritei. Era a primeira vez em meus 32 anos de vida. Quando eu tinha me sentido tão livre. Sempre vivi uma vida planejada, perfeita, controlada. Dançar na chuva era uma loucura. Mas por que eu me sentia tão feliz? Brooke, você está sorrindo, disse Ryan com cara de espanto. E era verdade, eu estava sorrindo sem perceber. 3.500 pessoas se uniram sob a chuva. Não importava o cargo, o departamento ou a nacionalidade. Éramos simplesmente seres humanos desfrutando da liberdade sob a chuva. A tecnologia holográfica se misturou com a chuva para criar cenas fantásticas. Cada gota de chuva brilhava e dançava ao nosso redor. Este é o espírito brasileiro, exclamou o apresentador. Não tem problema se não for perfeito. Se você está curtindo, então é perfeito. Suas palavras me tocaram o coração. No Vale do Silício, sempre tínhamos que ser perfeitos. Erros não eram tolerados. Mas aqui era diferente. Estava tudo bem se molhar, ter o cabelo bagunçado, que a maquiagem borrasse. O importante era aproveitar o momento. Passou 1 hora e a chuva cessou. Estávamos todos encharcados, mas com um sorriso no rosto. Toalhas. A equipe nos distribuiu toalhas quentes e cobertores. A organização era impecável.
E agora, um presente especial. Atrás do palco apareceram food trucks. Depois da chuva, nada melhor que pão de queijo quentinho com café. É uma tradição brasileira. Nos dias de chuva se toma um cafezinho, pães de queijo quentes e um café forte e aromático. Como pode combinar tão bem? Brooke, você parece diferente, disse minha colega Sarah. Em quê? Não sei. Simplesmente parece mais relaxada. Eu também sentia. Era como se um muro rígido dentro de mim tivesse desmoronado. No ônibus de volta para o hotel, todos estavam em silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Cada um estava revivendo a experiência de hoje. O dia de hoje, acho que será inesquecível, disse Ryan. Eu também acho. Olhei pela janela e vi o Rio Pinheiros brilhar. São Paulo, lavada pela chuva, parecia ainda mais bonita. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto. Eu realmente dancei na chuva. Não podia acreditar, mas meu cabelo molhado era a prova. E também essa estranha sensação de liberdade que permanecia no meu peito. O Brasil está me mudando. Pela primeira vez admiti esse fato. Na manhã do terceiro dia, ao chegar à Vila Madalena, senti que havia viajado no tempo. Depois de passar por uma floresta de edifícios modernos, de repente apareceu o Brasil colonial de 400 anos atrás. Uau, estas são casas antigas de verdade. As pessoas ainda vivem em casas de 400 anos. Mas ao olhar mais de perto, algo era diferente. Aquilo no telhado. São painéis solares? Nos telhados das casas antigas, havia painéis solares com formato de telhas tradicionais. São casas históricas inteligentes. A fachada é tradicional, mas o interior é de última geração, continuou explicando o guia. E agora, uma experiência especial. Entramos em uma galeria de arte e história no Museu do Ipiranga, e eles nos deram óculos especiais. Por favor, coloquem os óculos de realidade aumentada. Coloquei os óculos transparentes e o museu se transformou. Oh, meu Deus! Centenas de hologramas apareceram. Pessoas vestidas com trajes do século XIX se moviam como se vivessem ali. Recriamos a aparência do palácio em 1822. Dom Pedro I passava a cavalo, damas da corte faziam reverências, soldados patrulhavam. Era como estar em uma máquina do tempo. Olhem, ali no Salão do Trono, o imperador está reunido com seus conselheiros. Mesmo sendo hologramas, pareciam tão reais. Não entendem português? Traduziremos em tempo real. Nos óculos apareceram legendas em inglês. Governar para o povo, dizia o imperador aos seus conselheiros. Nesse momento, o guia se aproximou. Por acaso, você tem algum antepassado que participou dos projetos de desenvolvimento no Brasil nos anos 60? A pergunta repentina me surpreendeu. Sim, meu avô foi engenheiro aqui. Chamava-se Thomas Shai. O guia digitou algo em seu tablet. Encontrei. Há um registro no Arquivo Nacional. Como disse, ao chegar ao arquivo, nos levaram a uma sala de exposições especial. O governo brasileiro guarda um registro de todos os cooperantes estrangeiros que ajudaram o país. As lágrimas me vieram aos olhos. Meu avô mal falava de seu tempo no Brasil. Só dizia que foram lembranças muito intensas. Sentei-me em uma cadeira e o ambiente mudou. A história do Brasil, desde a pré-história até a atualidade, se desenrolou como um panorama. A ciência e a tecnologia do Brasil Império foram especialmente surpreendentes. Instrumentos de navegação avançados, complexas obras de engenharia. Que país inovador era o Brasil! O espírito inovador do passado continuou até hoje, comentou Ryan com admiração. Ao sair do arquivo, mergulhei em meus pensamentos. O país onde meu avô havia trabalhado, um país com séculos de história e um país que avança para o futuro lembrando de tudo isso. Brooke, você está bem? Perguntou Sarah. Sim, é que estou um pouco emocionada. Caminhei pelas ruas históricas. Tomei um açaí numa lanchonete tradicional enquanto olhava pela janela. Estrangeiros com roupas modernas, brasileiros com trajes de negócios. Todos se misturavam com naturalidade. O passado e o presente podem coexistir de uma forma tão natural. Naquela noite fiz uma videochamada para minha avó do hotel. Vovó, estou no Brasil, onde o vovô esteve. De verdade? Naquele lugar que o Thomas tanto amava? Sim, e as pessoas daqui ainda se lembram do vovô. Os olhos da minha avó se encheram de lágrimas. Se o Thomas soubesse, teria ficado tão feliz. Naquela noite, percebi que o Brasil não era um simples destino de viagem. Era um lugar com o qual eu tinha um vínculo, um lugar predestinado.
e agora estava se tornando um lugar especial no meu coração. No quarto dia, ao chegar a um dos novos bairros inteligentes de São Paulo, senti que havia voltado ao futuro. Toda a rua estava conectada como um único e gigantesco sistema inteligente. Aqui não são necessários semáforos, explicou o guia. Todos os veículos são autônomos e um sistema de controle central gerencia o tráfego. Realmente não havia um único semáforo e, no entanto, os carros se moviam à perfeição. Ao entrar em um restaurante, outro choque. O chefe é um robô. Numa cozinha transparente, braços robóticos estavam cozinhando. Mas o menu é uma feijoada tradicional com uma receita de 300 anos. A fusão de tradição e futuro. Servimos um menu diferente em cada mesa. A inteligência artificial analisou seu estado de saúde e suas preferências para criar um menu personalizado. No tablet à minha frente apareceu uma explicação. Feijoada personalizada para a Sra. Brooke. Acompanhamento de couve para um aporte extra de vitamina D, suco de maracujá para aliviar o estresse. Como conhece meu estado de saúde? Consultamos os dados do seu Sartvates, apenas com seu consentimento, é claro. A comida chegou. Era arte. A carne desmanchava na boca, literalmente. Querem ver a fazenda inteligente? Uma tela gigante se acendeu mostrando a fazenda. É uma conexão em tempo real. Aquele gado ali será o seu churrasco de amanhã. Ops, desculpe. Todos riram. O Brasil é agora uma potência em tecnologia alimentar. Carne cultivada em laboratório, carne alternativa, fazendas inteligentes. Eu comia enquanto ouvia a explicação, e tudo era perfeito. Agora temos um evento especial. O que mais há? Uma experiência para que 3.500 pessoas cozinhem uma feijoada gigante juntas. Cozinhar uma feijoada? Numa praça ao ar livre, uma tenda gigante havia sido montada. A feijoada é o espírito do Brasil, o espírito de compartilhar. Coloquei um avental e luvas. Primeiro refogar a cebola e o alho. No começo me senti desajeitada. O feijão manchava minhas mãos e o cheiro era intenso. Um membro da equipe brasileira me incentivou rindo a adicionar mais ingredientes. A feijoada se faz com carinho. É preciso colocar amor para que saia boa. A imagem de 3.500 pessoas cozinhando feijoada ao mesmo tempo era espetacular. Brooke, olha a feijoada que eu fiz. Ryan levantou orgulhoso sua panela. A aparência era um desastre, mas seu rosto estava cheio de um sorriso. E agora, o que acontecerá com esta feijoada? Perguntou o guia. Vamos levar para casa? Não. Será doada. Será entregue a cozinhas comunitárias de São Paulo. Doá-la? A cultura da feijoada é uma cultura de compartilhar. Cozinhamos juntos e compartilhamos juntos. Senti um calor no peito, saber que nossa feijoada ajudaria alguém, a feijoada feita com o carinho dos 3.500 da Tecnova. Na embalagem da feijoada estava escrito o nome da nossa empresa. À noite, houve outra experiência, o Happy Hour, uma tradição brasileira. Barracas foram instaladas numa rua de pedestres. Aqui se desfruta de caipirinha, cerveja e petiscos. Sentei-me numa cadeira de plástico tomando uma caipirinha e no começo não entendia o que isso tinha de especial. Mas com o tempo senti. Um encontro autêntico sem formalidades, um lugar onde você se encontra de pessoa para pessoa, sem importar o cargo ou a idade. Brooke, um brinde, o CEO Anderson levantou seu copo. Normalmente, era uma pessoa inacessível, mas aqui era simplesmente um colega. Viva o Brasil! Todos gritamos. Naquela noite nos tornamos um só. Senti que não éramos 3.500 pessoas, mas uma única equipe. Este é o poder da cultura brasileira. Não estar sozinho, mas juntos. Não competir, mas conviver. Isso foi o que o Brasil me ensinou. No quinto dia no teleférico que subia ao mirante do MEC USP, eu prendi a respiração. Dizem que hoje vem 500 líderes tecnológicos de todo o mundo para a cúpula, disse Ryan, nervoso. A cúpula tecnológica global era celebrada no mirante. Nós também fomos convidados, mas, sinceramente, me sentia intimidada. Ao chegar ao topo, já havia muita gente reunida. Olha, ali está o CEO do Alibaba. Também estão os diretores da Tesla. Sony, Samsung, Google, pareciam estar todas as empresas mais importantes do mundo. Bem-vindos, Tecnova, um diretor de uma empresa brasileira nos recebeu amavelmente. Vieram 3.500 juntos. É impressionante. A cúpula começou. O tema era o valor humano na era da inteligência artificial. As apresentações das startups brasileiras se sucederam.
Não substituímos os médicos com inteligência artificial, ajudamos os médicos. A tecnologia deve existir para as pessoas. Era uma abordagem diferente da do Vale do Silício. Nós buscávamos a eficiência, mas o Brasil buscava a humanidade. Durante o intervalo, olhei para São Paulo do terraço. Impressionante, não é? Disse uma voz ao meu lado. Virei-me e era um diretor da empresa chinesa Tencent. Você vem muito a São Paulo? Uma vez por mês. Há muito que aprender aqui. Uma empresa chinesa aprendendo com o Brasil? O Brasil é genial em combinar tecnologia e cultura. Essa é sua verdadeira vantagem competitiva. De repente as pessoas começaram a murmurar. É a Anitta. E era verdade, a famosa artista participava da cúpula. Gostaria de falar sobre a fusão de tecnologia e arte. Uma estrela do pop falando em uma cúpula tecnológica? Mas seu discurso foi surpreendente. Nós nos comunicamos com nossos fãs através da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial é apenas uma ferramenta. A sinceridade vem das pessoas. Era lógico e persuasivo. Os artistas brasileiros são tão inteligentes, maravilhou-se Ryan. Foi um momento em que meus preconceitos se quebraram. À noite, houve uma festa de networking. Brooke, alguém me chamou. Virei-me e era Jéssica, minha colega de quarto em Stanford. Jéssica, o que você faz aqui? Agora trabalho na Line. Ouvi dizer que você viria a São Paulo. Line não é uma empresa japonesa? A sede principal da Line para as Américas está em São Paulo. Você não sabia? Realmente não sabia. São Paulo é agora o centro tecnológico da América Latina. Todas as empresas globais têm uma sede aqui. Olhei ao redor da festa e havia pessoas de muitas nacionalidades. Este é o recado do Brasil, disse o apresentador. A tecnologia nos conecta, a cultura nos une. Naquele momento percebi, o Brasil não era simplesmente uma potência tecnológica, mas o centro da conexão. Na noite antes do último dia, Brooke, vamos para a noite paulistana, propôs Sara. Às 11 da noite? Dizem que é uma cidade de 24 horas. Vamos. Quando chegamos ao centro não pude acreditar no que via. Eram mais de 12 da noite, mas o lugar estava iluminado e cheio de gente. Bem-vindos ao mercado tecnológico noturno. Dentro de um prédio havia centenas de estandes. É um evento que acontece todas as sextas-feiras à noite. As startups apresentam seus novos produtos. Um evento assim de madrugada? O Brasil não dorme. Olhando os estandes, havia coisas realmente surpreendentes. Um pet holográfico que se comporta como um cachorro de verdade. Combinamos uma adega de vinhos com IoT. Você pode controlar a maturação do vinho com o aplicativo. Este é um travesseiro inteligente com inteligência artificial. Detecta o ronco e ajusta a altura automaticamente. Eram ideias práticas, diferentes das startups do Vale do Silício. Brooke, olha isso. Ryan estava em frente a um estande. É uma loja de conveniência não tripulada de 24 horas e você pode pagar apenas com um gesto da mão. E era verdade, você pegava um produto, acenava com a mão e a cobrança era feita automaticamente. Às 3 da madrugada fomos para o Rio Pinheiros. Quer andar de bicicleta agora? Chama-se Bike Sampa. É um serviço de bicicletas compartilhadas. Pode-se usar 24 horas. Pedalando pela ciclovia do Rio, fiquei surpresa ao ver bastante gente. Pessoas correndo, casais passeando, amigos comendo algo. É seguro? Às 3 da manhã? São Paulo é uma das cidades mais seguras do mundo. As luzes das pontes do Rio Pinheiros brilhavam na água. O vento acariciava meu rosto e uma sensação de liberdade me envolvia. Às 5 da manhã começou a amanhecer. Vamos ver o nascer do sol. Subimos a um mirante. Toda São Paulo se tingia de uma cor dourada. Uau! Não me saíam as palavras. Não estava cansada, apesar de ter ficado acordada a noite toda. Pelo contrário, estava cheia de energia. Este é o encanto de São Paulo, disse Ryan. Uma cidade viva 24 horas, a liberdade de fazer o que quiser a qualquer momento. Às 6 da manhã, fomos ao mercado municipal. As lojas já estavam abrindo. Vendedores trabalhando desde o amanhecer. Seus rostos não mostravam cansaço, mas vitalidade. Jovens festejaram a noite toda, disse uma senhora sorrindo enquanto nos servia um pastel extra. Comam muito. É preciso se divertir enquanto se é jovem. Um pastel quente. Seu sabor apagou todo o cansaço da noite. Brooke, você parece feliz, disse Sara. E era verdade. Quando eu tinha vivido tão livremente?
Sentia-me completamente libertada de regras, horários e moldes. No táxi de volta para o hotel, pensei: São Paulo é uma cidade de liberdade, a liberdade de fazer o que quiser de dia ou de noite, e a segurança que garante essa liberdade. Haverá outra cidade assim? Não podia acreditar que hoje era o último dia. Na manhã do último dia, minhas mãos tremiam enquanto fazia a mala. Já tinha que ir embora. Não sei como a semana havia passado. Ao descer para o saguão, os funcionários do hotel estavam em fila. Equipe Tecnova foi um verdadeiro prazer. Sua sincera despedida me emocionou. No caminho para o aeroporto de Guarulhos, gravei na memória cada detalhe da paisagem exterior. Poderei voltar? Ao chegar ao aeroporto, nos esperava uma cena incrível. Centenas de cidadãos se reuniram. Nós amamos vocês, Tecnova. Voltem logo. You are always welcome. Pessoas com cartazes nos despediam. O que é isso? Para nós? Então começou a tocar música. Os cidadãos iniciaram um Flamob, uma apresentação que misturava samba e dança moderna, um evento de despedida massivo para 3.500 pessoas. Que emocionante! As lágrimas me vieram aos olhos, de verdade. Ao entrar na área de embarque havia outra surpresa. Uma orquestra de robôs havia sido instalada. 50 robôs começaram a tocar instrumentos, Aquarela do Brasil, e depois o hino dos Estados Unidos. Isso não é demais, disse Ryan, com os olhos também avermelhados. Após passar pelo controle de segurança, a caminho do portão de embarque, todos os painéis mostravam uma mensagem. Até logo, Tecnova. São Paulo espera por vocês. Somos amigos para sempre. Enquanto esperávamos no portão, todos estavam em silêncio. O desejo de não querer ir embora se refletia em seus rostos. Brooke, o CEO Anderson, se aproximou. O que achou da viagem? Mudou a minha vida. A minha também. Tenho que considerar seriamente abrir uma sede no Brasil. De verdade? Chegou a hora de embarcar. Enquanto caminhávamos para o avião, algo incrível aconteceu. Em ambos os lados da pista, 500 funcionários de terra estavam em fila. Eles nos cumprimentavam com uma inclinação de cabeça à nossa passagem. E no final da pista havia um coração gigante desenhado, um coração humano formado pelos funcionários de terra. Oh, meu Deus! Eu não consegui mais me conter. As lágrimas brotaram sem controle. Brooke, você está chorando? Sim, desculpe. É que estou muito emocionada. Subi no avião e me sentei junto à janela. Até o momento da decolagem, os funcionários de terra nos acenaram com a mão. Quando o avião decolou, a terra brasileira foi se afastando. Adeus, Brasil, disse em meu coração. Voltarei, com certeza. Então, soou um anúncio na cabine. Atenção, equipe Tecnova. Preparamos um vídeo especial. A tela se acendeu e apareceu um vídeo da última semana, todos os momentos que passamos no Brasil, dançando na chuva, rindo, cozinhando feijoada, andando de bicicleta pelo Rio Pinheiros. E no final, as mensagens dos cidadãos brasileiros. Obrigado, Tecnova. Fomos felizes. Obrigado por amar nosso país. Nos vemos em breve. A cabine se transformou em um mar de lágrimas. 3.500 pessoas chorando ao mesmo tempo. O Brasil nos mudou assim, disse Ryan, fungando. Durante as 11 horas em que cruzamos o Atlântico, ninguém conseguiu dormir. Todos rememoravam suas lembranças do Brasil. Brooke, vamos estudar português, propôs Sarah. Claro! Da próxima vez, quero cumprimentar em português. Eu também me junto. Pouco a pouco, formou-se um grupo de estudo de português. Oi, obrigado, eu te amo. As tentativas desajeitadas de falar português encheram a cabine. 3 dias depois de chegar ao aeroporto de São Francisco, minhas redes sociais explodiram. Ganhei 100 mil seguidores em um dia e as fotos da minha viagem ao Brasil superaram 1 milhão de visualizações. Brooke, você viu as notícias? Alex me enviou um link. Era a manchete da CNN. A síndrome do Brasil no Vale do Silício, a febre pelo Brasil desencadeada pelos funcionários da Tecnova. O que está acontecendo? Cliquei na notícia. Os downloads de aplicativos para aprender português aumentaram 2.000% e os voos para o Brasil estão esgotados para os próximos 6 meses. Nós causamos esse efeito? Ao chegar ao escritório, aconteceu algo ainda mais surpreendente. Brooke, te convidaram para dar uma palestra no TED. Minha assistente correu para me dizer. TED? O tema é o futuro que descobri no Brasil. Naquela tarde foi convocada uma reunião de emergência.
Tenho um anúncio importante a fazer, disse o CEO Anderson do palco. A Tecnova abrirá uma sede em São Paulo. Uau, explodiu uma ovação. E os que desejarem poderão solicitar uma transferência para São Paulo. Levantei a mão energicamente. Eu quero ir. Naquela noite, todo o Vale do Silício estava em polvorosa. Google, Apple, Meta, todos estavam atentos à decisão da Tecnova. Um mês depois, eu estava no palco do TED. Até algumas semanas atrás eu não conhecia o Brasil. Estava cheia de preconceitos. O público ouvia em silêncio. Mas o Brasil me ensinou que a tecnologia não precisa ser fria. Ela pode ser quente. Descrevi minhas experiências no Brasil, uma por uma. Uma cidade livre 24 horas, mas segura. Um lugar onde a tecnologia de ponta e a tradição milenar convivem. A amabilidade e o afeto dentro da cultura da rapidez. O último slide era a foto do coração que os funcionários de terra formaram. Este é o Brasil. Não é uma potência tecnológica. É uma potência do coração. O público se levantou e aplaudiu. Quando o vídeo foi publicado, as visualizações dispararam. 5 milhões de visualizações em um dia. Os comentários choviam. Eu também quero ir ao Brasil. Então o Brasil era assim? Parece que está à frente do Vale do Silício. Outro mês depois, recebi uma ligação do governo brasileiro. Senhora Brook, gostaríamos de nomeá-la embaixadora honorária de turismo do Brasil. Sua história comoveu milhões de americanos. Embaixadora honorária? Não podia acreditar. Na empresa fui nomeada chefe da equipe de estabelecimento da sede de São Paulo e comecei a estudar português intensamente. Brook, você viu? Ryan me mostrou uma notícia. As vendas dos restaurantes brasileiros nos Estados Unidos aumentaram 300%. A pequena onda que iniciamos havia se tornado um tsunami. E a mudança mais surpreendente? A cultura da nossa empresa começou a mudar. As horas extras diminuíram, surgiram happy hours e começamos a cuidar mais uns dos outros. Aprendemos isso no Brasil, disse o CEO, que as pessoas são tão importantes quanto a tecnologia. Pouco depois, cheguei novamente ao aeroporto de Guarulhos, desta vez com malas de mudança. Bem-vinda de volta, Brook. A inteligência artificial do controle de passaportes me saudou. Você se lembrava de mim? Claro, você é uma convidada especial. Ao sair do aeroporto, vi um rosto conhecido. Senhora Brook. Era o Javier, o guia de 6 meses atrás. Como sabia que eu vinha? Vi em suas redes sociais que viria como diretora da sede de São Paulo. Fiquei tão feliz, quase chorei. A sede de São Paulo ficava na Faria Lima. Diretora Brook, bem-vinda. 50 funcionários brasileiros me esperavam. Olá, prazer em conhecê-los, disse em meu português desajeitado, mas todos aplaudiram. Após meu primeiro dia de trabalho, passei pelo Rio Pinheiros, como naquele dia de 6 meses atrás, mas a sensação era completamente diferente. Então eu era uma turista, agora era uma cidadã de São Paulo. Brook, virei-me e era Ryan. Você também veio? Sim, eu também solicitei a transferência. Não éramos os únicos. 200 funcionários da Tecnova se mudaram para São Paulo. À noite, houve um happy hour da empresa. Sentei-me misturada com os funcionários brasileiros. Diretora, uma caipirinha? Sim, eu adoro. Agora trocava brindes com naturalidade. Se tiver algum problema com a vida no Brasil, nos diga. Nós te ajudaremos. Colegas calorosos. Era isso que eu procurava. No fim de semana, voltei a subir ao Mirante. Do mesmo lugar de 6 meses atrás, olhei para São Paulo. Continua linda. Mas já não era a cidade de outro. Era minha cidade, meu lar. Passaram-se 3 meses e um novo grupo de funcionários americanos chegou em uma viagem de incentivo. Desta vez, fui eu quem os guiou. O Brasil vai mudar vocês, disse as palavras que eu deveria ter ouvido 6 meses antes. Deixem os preconceitos e abram seus corações. Eles passaram pelo mesmo processo. Primeiro dúvida, depois surpresa. Finalmente amor. Brook, você tinha razão. Minha vida mudou. Senti-me orgulhosa. 1 ano depois, sou uma paulistana de pleno direito. Tomo café da manhã com pão na chapa. À noite, tomo algo na Vila Madalena e nos fins de semana, descanso em um spa. Sinto falta dos Estados Unidos às vezes? Sinceramente não. Este é o meu lar. Recentemente minha avó veio a São Paulo. Brook, você parece tão feliz. Sim, vovó, eu sou feliz. No país onde o vovô trabalhou, encontrei uma nova vida. Às vezes penso,
O que teria acontecido se eu tivesse me recusado a ir ao Brasil? Provavelmente me arrependeria por toda a vida. O Brasil me ensinou o que é a vida de verdade, o que é a liberdade de verdade e o que é a felicidade de verdade. Obrigada, Brasil! São as palavras que digo toda manhã ao acordar. Minha gratidão a este país que me mudou. E hoje continuo vivendo em São Paulo. Agora para sempre. Essa, meu amigo brasileiro, é a história de Brooke. Uma jornada comovente de como uma pessoa cheia de preconceitos experimentou o Brasil e se transformou por completo. Sua história vai além de uma mudança pessoal. Desencadeou uma febre pelo Brasil entre 3.500 pessoas e finalmente em todos os Estados Unidos. Esta terra em que vivemos, o Brasil, talvez nos faça redescobrir o verdadeiro valor deste país. Um valor que às vezes nem nós mesmos conhecemos por completo.